Boa noite. Agora sim, live sendo iniciada. A gente fez uns testes antes. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui mais uma quinta-feira, acompanhando aí os patrocinadores do nosso webinar. Então, vou começar dando alguns recadinhos. Nossas inscrições do webinar estão abertas. O nosso link para inscrição está na bio da Qualivetes. As inscrições estão sendo feitas pelo Simpla. Quem tiver qualquer dúvida quanto ao webinar, pode ligar para mim mesma. Meu telefone 11 9 80 21 0461. Vai ser um webinar internacional, então são bem-vindas pessoas do mundo todo. E teremos aqui palestrantes de fora do Brasil. Então, você que está longe, né? Um webinar, como diz o nome, então é online, não tem problema nenhum para você participar. Gente, em relação à live, a Renata hoje, que é nossa parceira aqui de organização do webinar, inclusive, que representa a empresa Vetlux, a Renata vai chegar um pouquinho atrasada na live, então a qualquer momento a Renata pinta aqui na nossa live, mas por enquanto ela está atrasada, está no trânsito, não tem problema, a gente vai tocando por aqui. Hoje a gente vai receber a Simone, representando a Fórmula Médica. E aí, algumas coisas que eu queria pedir para vocês. O coraçãozinho, gente, cada vez que vocês clicam é muito, muito bom pra gente. Porque o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, é relevante, que vale a pena, e entrega para mais pessoas. Então, quanto mais coraçõezinhos vocês puderem apertar aí, eu tô vendo os coraçõezinhos subindo, é isso aí, obrigada mesmo. E o aviãozinho remete esse conteúdo para alguém que você julga que vai gostar. Alguém que vai ter essa oportunidade de assistir a nossa live também, tá? Então, agradeço a todos que estão aqui. A nossa live hoje a gente vai abordar o assunto de farmácia de manipulação. E aí eu vou mandar aqui o nosso convite. Simone, só me conta se você prefere que te chamem no Simone ou no Fórmula Médica. Eu tô te chamando no Fórmula Médica Vet. Mas aí você que escolhe. O que for melhor para ti, a gente segue. Perfeito, entra o Fórmula Médica. Então, gente, vamos dividir a tela aqui em três, logo mais. A princípio, Simone e eu vamos começar. Todas as dúvidas que vocês tiverem, no começo eu consigo deixar as dúvidas aqui mesmo, tá aparecendo. Depois eu tiro, porque fica bem no rosto das pessoas, a gente não consegue enxergar direito o rostinho das pessoas. Então, eu tiro e vocês podem mandar inbox, que eu recebo aqui. Eu não sei se chama inbox mesmo, mas é nessa caixinha de pergunta fechada, e aí eu consigo receber aqui. Então, tô vendo que pelo Fórmula Médica tá mais difícil de conseguir entrar. Talvez entre pelo Simone mesmo. Só me avisa isso. Aí, deu certo. Oi, Ju. Não sei se eu tava te chamando pelo certo. Tá, é no Fórmula Médica Vet mesmo. Na Fórmula Médica. Perfeita. Tudo Tá bem, me ouvindo bem? Tá perfeito o seu som. Tudo bem, Tá tudo sim. certinho. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Ci? Quero começar te agradecendo. De nada, por é um estar prazer. sempre presente, né? Nas nossas loucuras aí, que a gente sempre tá inventando uma coisa nova. É superação, E né, Ju? a gente sempre aqui, né? Vamos fazer Sim. mais uma coisa, vamos fazer mais uma coisa. E vocês estão sempre sendo nossos parceiros. Então, mais uma vez, a gente vem falando isso a cada live dos patrocinadores, que patrocinadores não foi simplesmente busca de patrocínio ou de apoio financeiro, nada disso. Foi a busca de pessoas que a gente acredita que tenha valores compatíveis com o da nossa empresa, que a gente acredita que são empresas legais para se trabalhar e que a gente indica de verdade, né? Até por isso das lives. Então, muito obrigada pela Fórmula Médica estar aqui participando com a Nós gente que como agradecemos. patrocinador. Eu, em nome da Fórmula Médica, agradeço por estar aqui, né? E estar sempre com Mas, vocês, tá? obrigada, Si. De nada. E, Si, quero que você se apresente, porque a gente já se conhece há bastante tempo. Alguns das pessoas aqui que nos seguem também te conhecem. Sim. Mas quero que você se apresente e fale um pouquinho aí do teu trabalho, da empresa que você representa. Tá. Então, vamos lá. Meu nome é Simone, para quem não me conhece, né? Eu já tô aqui na Fórmula Médica, que é uma farmácia de manipulação veterinária, né? De uso veterinário e de uso humano. E o que é legal de, assim, frisar é que a gente está aqui desde 89. Então, são
mais de 30 anos, né, com um nome bem forte, né, tanto no humano quanto no veterinário. Então, nós temos vários farmacêuticos aqui, né, que disponibilizam o tempo em trabalho, em novas fórmulas, para poder ajudar, né, o tutor, no caso, e conseguir administrar melhor um medicamento, né, e tratar o animalzinho, né? Então, o que que eu faço aqui? Eu visito os veterinários e levo toda essa parte para eles de forma farmacêutica, para eles conhecerem, entenderem os ativos, o que pode, o que não pode. Então, esse é meu dia a dia nessa parte de marketing, né? E a farmácia tem toda a parte de atendimento, do telemarketing, o pessoal que manipula, é todo um conjunto, né? Um depende do outro. E, é muito bom fazer isso, é muito bom. E eu visito também alguns nutricionistas, alguns médicos mesmo também, né? Então, eu vou dividindo um pouquinho. Cada hora um pouquinho. E uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né, assim, em relação à credibilidade das farmácias de manipulação, que é uma questão super séria, né? Sim, Então, a gente acabou fazendo uma parceria com vocês faz bastante tempo, porque a Simone, o pessoal da Fórmula Médica foram os únicos que abriram as portas para que a gente entendesse como era feito, os princípios ativos utilizados, e a gente tinha tido já algumas experiências não tão legais com o paciente. Então, manda manipular uma coisa e não faz o sim, efeito que gostaríamos que fizesse, né? sim. E aí eu queria trazer essa pergunta para você, assim, em relação à credibilidade das farmácias. O que, que você diria, que cuidados que a gente tem que tomar e que você começasse dizendo o diferencial da fórmula médica? Como que vocês trabalham? Até para que, se eu vejo muitos colegas nossos que não sabem que tem essa abertura com a farmácia de manipulação, né? Então eu Uhum, passo seu telefone para todo mundo, aí você deve receber sim. as ligações, né? E eu Aham, falo, vai lá, pede para Simone, vai lá, visita, vê o que você está prescrevendo, entende de verdade. Então, como que é esse trabalho de vocês em relação a ter esse respaldo com o médico tá. veterinário e aumentar a credibilidade? E só antes de você responder, eu Ah, vou colocar aqui para a Renata entrar e tá, dividir a live com a gente, que a tá Renata bom. chegou do trânsito, Uhum, aí ela participa aqui com a gente. Mas, ó, enquanto isso, a gente está tendo comentários. Olá, Rê! Oi, gente, boa noite. Desculpa o Boa atraso, noite. mas realmente tá difícil aqui cumprir a agenda São das Paulo sendo lives. São Paulo, né? E aí ninguém é obrigado a ver essa minha cara de acabada do final do dia, então vamos ao filtro que é fantástico, entendeu? Então eu não quero interromper aí vocês. Eu tudo vou bem, tirar Rê? aqui as mensagens só para a Simone Boa conseguir noite, responder. Simone. Boa noite. Pode falar, Pode Si. falar? Bom, então Pode. vamos lá. O que eu vou falar mais uma vez é que a gente, Fórmula Médica, que iniciou essa parte, é pioneira nessa parte de manipulação veterinária. Então, mais uma vez, são mais de 30 anos nessa batalha, nessa conquista, né? Primeiro, uma farmácia veterinária, ela tem que ter a licença do MAPA, que é um registro super importante para poder manipular o medicamento veterinário. Então, em primeiro lugar, tem que ter isso para poder dar sequência, né? Então, a gente já tem, né, desde o início, nessa licença e a gente recebe a visita deles, até porque é ótimo receber também para ver como é que a gente trabalha, né? Nosso laboratório é muito importante ter essa visita também, né? E como a gente tem essa parte farmacêutica também muito antiga, o que assim a gente preza? Às vezes cai uma receita que o veterinário não tem muita experiência ainda, com uma dosagem muito alta, né? Então, como a gente tem essa experiência, a gente para a receita, opa, tem alguma coisa de estranho, porque o quilo, né? Porque vem assim, na receita vem o quilo do animal, a gente faz a conta, desculpa, o peso. A gente faz a conta e tá fora do que para a receita, entre em contato com o veterinário para poder confirmar, é isso mesmo? Quanto pesa, né? Para a gente ter todo esse respaldo e não acontecer nada com um animalzinho, né? Então é um cuidado muito grande que a gente tem para com os outros veterinários que não têm muita experiência ainda. Ou às vezes, numa correria, também acaba colocando alguma coisa, né? Um zero a mais. Então, esse é um cuidado assim, principal que a gente tem aqui, a conferência, né? E depois vem a parte da manipulação, os ativos, né? Que a gente compra de fornecedores idôneos.
a maioria é importado, tem os nacionais também, mas a grande maioria é importado. Então tem sempre os laudos, né? Toda essa parte requer um trabalho e um cuidado especial. E veterinários responsáveis internos, vocês trabalham também? Como assim? Não entendi, Ju. Vocês têm veterinários responsáveis internos também por todas as fórmulas? Ou não? A responsabilidade do prescritor, e aí vocês dão essa conferência e depois sai já para entrega para o cliente final? Isso, a gente não tem o veterinário, mas as nossas farmacêuticas, ela tem todos os cursos, né, assim, voltados para a parte veterinária, para poder ter toda essa base, né? Então, a cada 2 vezes no mês tem curso, a gente junta e faz uma aula, né, para poder falar, vamos falar desse assunto, vamos ver como é que tá. Então, toda essa parte do curso veterinário mesmo. Aí tem essa conferência que é feita pelos farmacêuticos, tanto na entrada da fórmula, né, na receita, quanto no final, quando é entregue para o proprietário, para o tutor. Legal. Tem alguma pergunta, Rê? Quer tapear Eu cheguei aí? aqui, eu cheguei causando aqui, cheguei causando no meio da live. Agora, Então... Rê. Acabamos de começar. Ah, que bom. Então, bom, já que acabou de começar, vou pedir também aqui, já que eu cheguei atrasada, gente, tá aqui todas as quintas às 8, não é fácil, nem pra gente, nem para os nossos convidados, né? A Simone tá na farmácia ainda, eu sou cliente da Fórmula Médica já há alguns anos, ela tá aí, ó, até agora para poder responder todas as dúvidas de vocês, então, por favor, aquela, né, os coraçõezinhos, entendeu? As setinhas, os likes, sininhos, todos esses negócios aí, ativem, mandem, por favor, tá bom? Nos coloquem aí nos top 5 aí do Instagram. E eu queria aqui perguntar para Simone, eu já sei a resposta, mas só para as pessoas saberem, como é que vocês fazem, Simone, com as receitas das medicações controladas? Que a gente tem, né, essa prescrição de algumas medicações, que tem até uma certa quantidade de cápsulas que vocês podem mandar manipular por receita. E aí, muitas vezes, fica um pouco difícil para a gente ficar toda hora liberando a receita para o cliente buscar. Nem sempre a gente consegue uma consulta no prazo que a gente gostaria, né? Então, como é que vocês fazem esse serviço? Conta para o pessoal aqui, por favor. Então, assim, a receita, o medicamento controlado, ele assim, bem delicado, porque a gente tem que ter em mãos essa receita por causa de um controle. De repente chega, né, alguém do mapa, né, que a gente estava falando, pede para ver a receita, tem que ter em mãos, né? Mas como a gente tem uma liberdade muito grande com os veterinários, tudo, a gente vai buscar na casa do tutor, vai buscar no veterinário, faz uma correria para a gente poder atender de qualquer maneira, né? Chama o motoboy, chama todo mundo, mas o importante é o animalzinho não ficar sem o medicamento, entendeu? O veterinário passa e deixa aqui na recepção, fala, entrega para Simone, entrega para Ana, que é a farmacêutica, para Rafaela. Então a gente faz sempre essa correria para poder atender. Porque tem que ter receita mesmo, né? Isso aí. E aí, assim, eu queria deixar aqui, né, esse aviso para os colegas que estão assistindo, que é assim mesmo que funciona. Eles mandam motoboy, às vezes, na casa do cliente, na minha casa, às vezes, então, assim, independente do horário, então, pelo menos os meus pacientes, assim, são raríssimas sessões, para dizer que eu acho que nunca aconteceu, é que a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas, assim, os meus pacientes nunca ficaram sem medicação e a gente sabe que muitas vezes os tutores, às vezes, olham a última cápsula, né? Você fala, abre lá o vidrinho e fala, e acabou! Aí liga pra gente, né, veterinário, então, doutor, olha, dê a última cápsula hoje. Aí você fala, então, mas tem um tempo para manipular, eu preciso mandar uma receita, essa medicação é controlada, não é tão simples assim. Então, a fórmula médica, pelo menos eu digo isso assim, de pensamento tranquilo, eles são super parceiros meus, eu com certeza não conseguiria atender tantos clientes sem a parceria deles, não tô ganhando nada, viu, gente, para falar isso, inclusive eu manipulo para os meus, pago normal igual todo mundo, então é importante falar isso, né, Simone, porque todo mundo acha que a gente ganha tudo, né? É verdade. Então,
Mas a gente está aqui trazendo empresas que realmente são boas, não só na parte de manipulação, então na qualidade das medicações, mas também uma dica para os colegas que estão nos assistindo, que às vezes ficam presos somente à farmácia de manipulação veterinária específica. Então, a gente trazendo aqui a fórmula médica e podendo dizer que sim, eles são uma farmácia de manipulação humana, mas tem a linha veterinária e o serviço deles é muito bom, do começo ao fim. Os meus clientes vivem que estão assistindo, podem falar aqui nos comentários, perturbam a Simone direto, porque eu já sou folgada, eu mando o telefone dela mesmo para eles, ela fica maluca, entendeu? Com as correrias que a gente pede de medicação em algumas horas. Eu já tive situações que eu estava na casa do cliente, infelizmente, alguns casos um pouco mais complexos, e aí eu mandei mensagem para ela, Simone, tem como aviar uma medicação assim, agora, eu preciso para daqui 1 hora. Aí ela para a farmácia, faz a maior correria e chega. Então, assim, sinceramente, eu estou aqui publicamente agradecendo a Simone e a toda a Aos gestão. colegas que estão assistindo, fica a dica que não é para imitar a Renata, viu? Sim, Vocês ensinem os seus clientes a serem organizados e sejam também, porque ninguém merece. Não, ninguém merece. Não, eu estou explicando tudo isso para agradecer a Simone aqui publicamente a toda a paciência que ela tem comigo e com os meus clientes super mal acostumados. Mas realmente, a gente não pode fazer isso. Não então, faz. fica a dica para os tutores aí não deixarem para a última hora a sua medicação, porque nem sempre a gente consegue fazer dessa forma num volume tão alto, tá? Mas muito obrigada, Simone. Obrigada. Passo de coração, viu? Simone, eu queria te fazer uma pergunta em relação, a Rê falou da aviação das medicações, e é muito interessante quando a gente consegue fazer em outras apresentações por meio da farmácia de manipulação. Biscoitinho, sim, pasta, com gosto. Quais são as opções que vocês têm? E todas as medicações, todos os princípios ativos eu consigo fazer em outras apresentações ou não? Tá, vou mostrar para vocês, ó. A gente tem... Dá para enxergar, ó? Dá sim. Então, esse aqui, ó, é um biscoitinho palatável que a gente consegue que o animalzinho coma sem poder descartar o medicamento. Que às vezes na cápsula é difícil, né? Ele cospe, come tudo o que deu para ele e depois deixa, né, a cápsula. Então a gente consegue fazer em biscoitinho. Esse é o menor, tá? Então, exemplo, esse aqui é sabor carne, mas tem frango, tem atum, tem morango, tem chocolate, baunilha, leite condensado, tá? Então, geralmente, esse aqui é o de cachorrinho, tá? Menor. Esse aqui é o maior, ó, quando vai muito mais ativo. Então, a gente consegue fazer um biscoito um pouco maior, tá? Biscoitão. Um biscoitão. Ó, a maioria dos ativos, dos produtos, consegue ser feito em biscoito, tá? Já não acontece com a parte do líquido, que a gente também faz em formato de xaropinho. Então, não são todos que a gente consegue fazer, tá? Então, exemplo, tem essa forma farmacêutica também, que vai com uma seringa. Aí, dependendo da quantidade que foi prescrita, o tutor puxa com a seringa, um exemplo, 1 ml, 2 ml, e administra. Com o sabor também, da mesma maneira. Tá? Aí, quer ver? Deixa eu pegar um biscoitinho de gato. Peraí, que é menorzinho. Ó, você que gosta, Rê, peraí. Eu só queria falar só para o pessoal que está assistindo, Simone, te cortando, que lembrando que, só cortando a Simone, que assim, todos esses sabores, né, principalmente chocolate, leite condensado e tal, isso são flavorizantes, tá bom? Isso, não é obrigada. O chocolate de verdade, não, porque o pessoal assiste e vai falar, eles estão fazendo em chocolate e não sei o quê, então assim, só para explicar que é um sabor parecido. Soufflé, né? Não, é verdade. Então, só para assim, atentar o pessoal que está assistindo, que não é o chocolate, tá, gente? É um flavorizante aí que é colocado. A gente compra de fornecedores especiais, né? Especialistas nessa parte de flavorizantes, tá? Então, esse aqui, ó, é o de gatinho, ó. Pode ser um de gatinho, que é menor, ó. Tá vendo? Legal. Esse eu não conhecia. Tá vendo, ó? Então, já tem mais esse agora. Legal. Tá? Isso em receptividade deles em relação aos flavorizantes. Qual que é o mais bem aceito pelos gatos e pelos cães? Porque a nossa cabeça tende a achar que o gato vai ser peixe e o cachorro vai ser carne, né?
Então, ó, de gato, a gente tá tendo uma experiência boa com leite condensado, viu? É o que tá saindo bastante também. E de cachorro, assim, picanha sai bastante e chocolate sai bastante também para Chocolate. cachorro. Eu ia Então são. falar, eu tenho uma cliente que ela faz, é tudo chocolate. Então, Assim, era uma paciente que tinha muita dificuldade, porque ela, assim, acaba tomando uma quantidade grande entre medicações alopáticas e integrativas, né, de nutracêuticos, enfim, vitaminas e tudo, pelo caso dela, que é um pouquinho mais complicado. E aí era muito difícil a parte de administração de medicação, né? E aí, depois que a uhum, gente decidiu, conseguiu colocar tudo em biscoitinho e chocolate é um sucesso. Então aí virou um petisco, né, é, para cachorrinha e ela toma e o tratamento assim Melhorou mil foi por foi foi muito bom. e tem vários sabores, né? E a gente oferece para o cliente também, né? De repente o cachorro gosta de, sei lá, de carne mesmo, ou de maçã, então tem vários para poder oferecer. Então, isso tudo na hora de poder finalizar com o cliente mesmo. Qualquer sabor a gente vê com ele. Não é a gente que E E para quem decide. está além dos assistindo, biscoitinhos, perdão, Rê, te cortei. imagina, é que você falou para eu falar, me empolguei, tô falando aqui, ó. Não, Não pode fala falar, isso para pode falar. mim. Pode falar. Uma parte que é legal também da fórmula médica, gente, para quem está assistindo, tanto para os tutores quanto para os veterinários, que muitas vezes a gente fica justamente nessa dúvida, né? Fala, mas nossa, do que eu vou mandar manipular? Qual o sabor que o meu animal vai querer? Então, o que eu sempre peço é para que entre em contato quando a pessoa tem essa dúvida e quer conhecer também todos os sabores, porque às vezes a gente pode se surpreender. E Sim. aí eu sempre peço para que eles peçam uma amostra grátis, né, desculpa, falei errado, uma amostra Uma amostra do biscoito. dos biscoitinhos com os sabores, que não é grátis, tem que pagar, gente, eu falei errado aqui. E aí, porque tem que produzir, tem custo, né, gente, não é nada de graça. E aí, as pessoas compram essa Amostra. amostra de biscoito com vários sabores, e aí você vai ver do que seu animal vai gostar mais. E aí você manda manipular toda a medicação para o seu animal daquele sabor. Porque às vezes acontece isso, né, Simone? A gente acha que o nosso pet vai Isso. gostar, por exemplo, de uma carne, aí mandou manipular, o biscoitinho tá ali Tudo. todo com a medicação, e aí você vai dar e o seu pet não curtiu, não aceitou. Então é Sim. importante fazer esse teste. Tá. E a E só fórmula médica lembrando. faz. E só assim, lembrando que não vai com ativo, né? Nessa amostra. Só Sim, para. Só é só o um flavorizante do saborzinho, né? biscoito. Isso mesmo. Tá? Pronto, Aí a Ju, gente pode falar. Não, eu ia perguntar se tem outras apresentações também. tem. Ou se os biscoitos, quais mais a gente pode Ó, pensar em então fazer? vamos lá. Só para vocês conhecerem, aqui são as cápsulas com diversos tamanhos, tá vendo? Então, assim, desde gatinho, que é essa menor, né? Porque geralmente a dosagem do gato é menor, até a maior. Então, tem a opção da cápsula também, né? Tem cápsula incolor, tem de outras cores. É que a gente fez essa por conta da farmácia ser verde, né? Então, a gente fez a verde, mas tem outros proprietários que pedem assim, eu quero a vinho, eu quero a incolor, eu quero a branca, porque dá muito remédio, então a gente consegue fazer essa parte também, de dividir a cor. Às vezes, não tem a cápsula que ele pediu, um exemplo, a vinho. Então, a gente, não tem essa, pode ser outra. Então, essa é uma opção, cápsula, tá? O que mais? Então, tem o líquido, que é em xaropinho também, que eu falei, com os favorizantes, da mesma maneira, tá? Tem o pump, ó, que pode ser feita a pasta também aqui. Eles são dosados, então cada vez que você aperta o pump, né, tem a dosagem certinha do medicamento, para não ter o uso a mais ou a menos. Então tem maior, dependendo da quantidade, tem o menor Legal para os também. gatos esse Para os também, né? A Rê pode gatinhos. falar melhor até para passar na Isso. patinha, porque eles vão lamber, né? Isso mesmo. E também dá para fazer o gel transdérmico, que às vezes precisa, a gente pode fazer também nessa maneira, tá? Que é nesse frasco pump também. O que mais? Assim, aí falando da parte Tem a pastoral, oral, praticamente. Ah, e tem o filme a também, que eu não pasta. tinha. É, Hã? a pastoral, aquela É, pastoral. isso, a pastinha oral, que pode ir aqui também, né? E eu esqueci de falar do filme. Imagina um papelzinho, filme,
que você põe no céu da boca do gato, do cachorro, ele gruda e aí ele vai fazer uso do medicamento também. Lá a Dá para dosagem é fazer menor. qualquer medicamento nesse filme? Ele é um adesivinho? É isso? Ele Esse eu nunca vi. então eu também É um acabei não conseguindo biofilme. Ah, é um fazer biofilme. porque não É um secou. biofilme. Nossa, muito É. bom. E ele não dá para mostrar aqui porque ele é transparente, né? Ele é meio Transparente. incolor. Transparente, Não eu vai, acabei, não vai assim, a gente mostrar. tentou fazer, mas não deu tempo de finalizar. Mas ele é assim, ele é desse tamanho mais ou menos, quadradinho, né? Lógico, não dá para colocar muito ativo, porque senão ia ficar muito grosso, tudo. Mas, exemplo, uma gabapentina, uma quantidade menor, a gente consegue. Né? Uma GABA, uma mitriptilina, alguma coisa pequena dá para colocar, sim. Então gruda bem E no céu da boca. outra pergunta, se, por exemplo, eu trabalho com os fitoterápicos chineses, Sim. né? Uhum. E da farmácia lá não é uma farmácia de manipulação, é só de medicações chinesas, né? Uhum. Então vem pra gente as cápsulas, só tem cápsula ou solução alcoólica. Certo. Então, as cápsulas não é todo mundo que aceita, então tem bichinho que não Uhum. come. O ideal Sim. não é abrir, né? Aquela velha história que as cápsulas são feitas para estourarem ali no estômago, enfim, né? Espera E só um aí pouquinho, eu Ju. consigo. Claro, claro. Só um pouquinho. Tá aqui dentro? A farmacêutica veio trazer um filme pra eu ver. Abre pra mim Ah, enquanto ela legal. tá falando. Ela tá abrindo. Pode falar, Ju. Então, e aí, se eu consigo enviar, por exemplo, para vocês uma fórmula fitoterápica e vocês transformarem num biscoitinho, isso é possível? Pode sim, a gente Pode? remanipula. Pode. Aí a gente Ah, chama de vocês remanipulam. remanipulação. Aí vem um medicamento, né? Vamos pôr no potinho. Vamos falar. Fala o nome de um que você usa. Eu já, assim, já não. Não, um do Ruo Jishentang, que é Ai, que uma, chique. 065, é o código da fórmula. Tá. Então, aí Ô, você vai Simone, colocar. eu chamo tudo de tchau, tchau. Eu falar o Né? tchau, tchau, porque não dá para ficar pronunciando isso, não. Não é muito chique isso. Não Não, dá. muito chique. Então, aí vem, né? A gente pega na casa do tutor, ele traz, aí vem uma receitinha, um exemplo, de vocês remanipular para 10 miligramas, remanipular em biscoito. Então, a gente trabalha com esse tipo de remanipulação. Tá. Ó, deixa eu só aproveitar que ela trouxe. Peraí. Vou pegar ele na mão que ele é bem molinho. Ó. Dá pra ver? Ah, deu para ver. Dá sim, dá sim. Eu achei que ia ser transparente. Não, dá super. Aí cabe até 50 Tá. miligramas Tá. do ativo. Aí vem esse sachêzinho, ó, mais ou menos assim, tá vendo? Vem um monte. Aí vem divididinho, tá? Aí gruda no céu da boca e aí o bichinho vai querer tirar. Ou na língua, como for. Aí ele não vai conseguir tirar, né? Sim. Nossa, muito, muito legal esse, né? E Isso gruda é mesmo, novo viu? ou eu que tô desatualizada? É que não faz muito tempo. A gente tinha um Muito super legal. igual, né? Então, e a gente começou a desenvolver esse agora. Muito bom, adorei. Então dá pra remanipular aí também, Ju. você remanipula. E eu posso fazer Isso. isso com qualquer medicação ou não é tudo que vai dar certo? Então, a gente tem que estudar um pouquinho como é uma outra parte para ver o pH do produto, para ver o ponto de fusão, todas essas coisas, né? Mas a maioria acaba dando certo. Mas a gente tem que dar uma estudadinha antes para ver. Entendi. Entendi, É, porque perfeito. lembrando que nem todas as medicações, às vezes, por exemplo, a gente consegue manipular tudo, mas nem todas a gente consegue manipular em todas as formas que a gente quer, né? Por exemplo, nem todas as medicações a gente consegue manipular em gel transdérmico, porque Isso, algumas não vão ter a mesma absorção do que oral, isso. né? Mas aí é por causa do ativo, não é por causa de algum déficit de manipulação, é porque o Não. princípio ativo não permite. Às vezes a molécula dele é muito grande também, então aí a gente não consegue mesmo. Mas eles sempre avisam, viu, Ju? Sim, A avisa. Ana, que é a farmacêutica, também é outra que nossa, pentelho muito ela, tadinha. Aí eu falo, olha, dá pra fazer esse, hein? Não sei o quê. E ela sempre me manda, olha, Nata, dá, mas o porquê, e realmente se pode mesmo, a eficácia. Então, eles são extremamente técnicos e preocupados para atender veterinários bem chatinhos como eu. Ah, imagina, Rei. É só cuidado mesmo. Ô, Si, e em relação aos sais dos princípios, né? A gente sabe que as marcas, elas têm patente em relação aos sais, né? Então, Sim.
tem diferença. As farmácias de manipulação também têm essa diferença dos sais ou não? Aí eles têm acesso a todos os fornecedores. Qual é a principal desconfiança que eu tenho que ter se um remédio manipulado não está fazendo o mesmo efeito que um outro para o meu animal? Ó, Ju, a gente se depara hoje em dia com muitas farmácias, né? E com Muitas. com muitos preços de medicamentos, né? Então, o que que a gente sempre fala? Quando alguma coisa for muito barata, desconfie, porque ninguém faz milagre, né? Assim, Sim, lógico, não vai ser absurdamente, mas tem toda mas a parte de importação, né? Que a gente compra matéria-prima. As empresas, elas têm toda a parte, né, industrial delas também. Tem a parte do laudo, né, que tem que ter para a gente poder adquirir a matéria-prima. Então, a gente se depara, às vezes, com preços assim que a gente nem sabe de onde vem, né? Então a gente dá um desconto para o cliente? Dá sim, lógico, a gente consegue tentar ajudá-lo. Só que quando é muito discrepante, a gente não tem como, ó, eu vou fazer pelo mesmo valor. Porque a gente não sabe a quantidade de matéria que tem, não sabe o que ele está usando, né? Então, assim, a gente sempre fala pelo nosso mesmo, pela nossa qualidade, né? Mas o que eu gosto de falar é assim, quando foi muito diferente o preço, é só para ficar confia. atento, né? Ficar atento mesmo. Porque a É porque gente a gente sabe onde vê está umas comprando. discrepâncias absurdas, né? Às vezes o cliente fica bravo com a gente, mas ele Sim, liga em um determinado lugar é 100, ele liga no outro é 20. E então, é muito absurdo e você fala, não, não tem cabimento, não tem como fazer isso. E a pessoa, muitas vezes, ela insiste, até por uma situação econômica, e ela fala, ah, vou sim, comprar no mais barato. E aí a gente vê que o tratamento não foi efetivo, não foi eficaz, não foi aquilo que a gente esperava, então traz um prejuízo pro bichinho mesmo, né? E pro tutor, que tem que porque pagar depois, de duas, novo, três né? vezes, né? Sim, Então, a gente se depara bastante com isso, né? E a gente tenta ajudá-lo, mas tem horas que fala, olha, a gente não consegue cobrir mesmo, né? E deixa ele bem à vontade, para ele poder fazer o que é melhor também, também né? não tem muito o que fazer, né? Não tem. A gente tem que falar do nosso, né? Dos outros, a gente não tem o que falar e nem pode, né? Não tem Sim, como. sim. E se uma outra questão, vocês têm alguma linha também de vocês que são de produtos fórmula médica que são interessantes para veterinária e vocês trazem numa apresentação diferente? Por exemplo, eu estou pensando em shampoos, em dermatológicos cicatrizantes, enfim, o que que vocês têm de linha própria ou vocês não trabalham com linha própria? Ó, Ju, na parte assim, de uso veterinário é um pouquinho mais delicado a gente trabalhar com essa parte por conta de não saber, por exemplo, um cachorrinho que está com problema de pele, né? A gente poder indicar alguma coisa. Mas na parte humana a gente até consegue, né? Porque está conversando, vê o sintoma, tudo. Então a gente trabalha mais com prescrição. O que que eu tenho fora, né? Assim, que não é da marca Fórmula Médica, mas que eu trabalho, são alguns florais que eu tenho, né? Que a gente trabalha bastante de uso veterinário. Tem Rolon, não sei se vocês já viram. Não. Não? Eu vou pegar um para vocês verem depois. Então pode passar ou na barriga do gatinho ou do cachorro ou na orelha, porque não vai lamber, mesmo que ele tente lamber, não tem problema, porque é óleo de semente de uva, né? E a gente Legal. também é bem legal. Tem o óleo ozonizado que está usando bastante agora, que alguns tutores compram para poder passar como cicatrizante, mas ele é Qual que é pronto. a base de vocês do óleo ozonizado, assim? É de semente de girassol, Tá, que tá? é bem legal. E tem a de verme de trigo também e a de oliva. Então, aí Tá. depende do caso mesmo, né? Então, é o que a gente mais usa no dia a dia que pode ser utilizado pelo veterinário. Pronta, a gente não tem nada ainda não. Eu não sabia do óleo ozonizado, mas eu adoro, prescrevo o tempo todo Ah, por é muito conta bom. de cicatrização, né? E eu Sim, tenho uma questão que é, de novo, uma vez que a gente prescreve, o tutor entra no Google, escreve óleo ozonizado e ali ele acha milhares no Mercado Livre, vem umas coisas sim. que só por Deus. Eu até brinquei com uma cliente essa semana, eu falei, passa água filtrada, pelo menos a gente sabe o que que é, né? Porque, assim, ela pagou um preço X, comprou no Mercado Livre, não fez nem cócega na feridinha da cachorrinha. E eu falei, eu não sei nem o que. Aí ela, não, mas é aquilo que você mandou comprar. Eu falei, ai meu Deus.
eu preciso realmente começar a especificar o fornecedor, né? É. Porque ela E a me mostrou gente, o site e a gente não sabe o que que é aquilo, né? não, Não a tem gente precisa, nada, não. não tem liberação do ministério, não tem nada. Então, né, até aproveitando aí a Rê do mundo aí do CBD, né, não é o nosso assunto de hoje, mas muita gente tem feito isso com o CBD e depois fala que não presta. Então vai lá na internet, digita CBD, compra qualquer porcaria, começa a dar ou tomar, e aí não sabe nem o que tá tomando, né? Não faz nem ideia, então não faça. Eu fui numa cliente. Peraí, gente, tem um certo gatinho querendo participar da live. Hoje o papai não está presente para cuidar dos 10 bichos que estão aqui, então eu tô aqui, uma Deixa ele segura aqui, tomar, outra aqui. Então, tá difícil, mas vamos lá. Né, senhor Franja? Ele não quer deixar eu deixa eles participar. participarem. Aí não vai ter live, porque eles vão destruir tudo aqui. Então, não só com o CBD, né, mas com as outras, com as medicações alopáticas mesmo, né, de empresas que a gente conhece, as marcas. Então, a gente, infelizmente, tem muito produto falsificado sendo vendido em grandes e-commerces, né, que não cabe eu aqui falar, mas, assim, é o que eu sempre falo, gente, um produto custa R$ 200, sempre custou, você sempre comprou isso. Aí você pode ver uma promoção ali até R$ 180, né? Um exemplo, Uhum. ok, é uma promoção que eles compraram, né, um lote grande e tal, conseguiram um acordo comercial legal. Um produto de 200, ele jamais vai estar 50. É Porque, né, é o que verdade. a gente fala, gente, não existe almoço grátis. Então, assim, não tem como fazer milagre. Um produto que tem um custo de produção, um custo do princípio ativo, né, um custo da qualidade daquilo lá que você vai usar, custar tão barato, ser tão discrepante. Então, cuidado, gente, para vocês que estão assistindo essa live, né, tá fugindo aqui de um pouco do que a gente está conversando, mas só para vocês entenderem isso, né, a questão de orçamento, não só para produto manipulado, mas para tudo, gente. Infelizmente, as coisas têm um custo e não tem milagre. Então, desconfiem de coisas, né, preços muito em conta, porque vocês vão comprar um produto falsificado que pode colocar em risco a saúde do seu pet e, pior, o tratamento não vai ser eficaz, né? Então, assim, tomem um pouco de cuidado com isso e tenham um pouquinho de, assim, um feeling ali, né, de que não tem como ser, né, assim, diferente, né? Então, acontece isso muito com medicação manipulada, né? Às vezes alguns clientes me ligam, falam, ai, doutora, liguei lá na farmácia que você me indicou assim, é muito caro lá, achei uma mais baratinha. Aí eu sempre falo, olha, é por sua conta e risco, porque assim, lá eu confio, eu posso falar, né? Que é importante também os colegas que estão assistindo e os tutores entenderem que quando a gente, médico veterinário, assina uma receita e indica um local, a gente confia, a gente sabe como aquilo está sendo produzido, sabe que você não vai ter problema, principalmente nisso, na qualidade do produto que que você vai oferecer para o seu animal. Então, a chance do tratamento, se o diagnóstico for feito corretamente, e a prescrição também, a chance de dar certo é 100%, né? Então, se a gente tem um produto de qualidade ali. Agora, se vocês não seguem muito, desculpa, o que a gente está prescrevendo ou indicando, aí fica complicado, né? Fica. Aí não tem jeito. Sim, não tem milagre. E as pessoas acabam mesmo brigando muito com a gente e, de fato, não tem milagre. Então, Não. não acreditem nisso, né? E acho que a Simone vê isso todos os dias, né? Inclusive, cada vez mais, é o que a Simone falou. Os pet shops têm 3 em cada esquina e farmácia de manipulação É também. muita. É uma coisa incrível, assim, como tá vindo farmácia de manipulação. E aí eu queria entender, você falou um pouquinho do mapa, né, do Uhum. Ministério da Agricultura. Qual é o tipo de fiscalização que vocês têm em relação a esses medicamentos? O que que a gente pode entrar na farmácia e olhar além do selo do mapa? Tem mais alguma coisa? Bom, responsável tem que ser o farmacêutico, né? Mas Sim. como que tem que ser esse local para manipulação? Eu imagino que seja um local todo limpinho, né? Sim. Todo cheio de regras, né? Parecendo uma cozinha industrial. Pelo menos é o que eu imagino, né? Como Tem que que vir é aqui um esse dia, local? né? Conhecer Eu lá o preciso, eu tô laboratório, né? super Renata devendo, né, também vir, assim. né? Conhecer. Então, a É, gente tem que vir, né, Rê? Não pode vir correndo, né? né? Eu nunca entrei porque a Simone sempre convida, mas eu sempre tô correndo, aí eu sempre já falo, oi,
Beijo, entrega as receitas, sai correndo, compra algumas coisinhas para mim também. E aí vou embora. Preciso entrar lá. Tem Então tem jeito. que vir. Então, a gente, como nós temos a parte da humana também, então nós somos fiscalizados pela Anvisa também, né? Pela vigilância, né? Então tem um mapa e a gente também recebe a visita do CRF, que também cuida da parte dos farmacêuticos. Então, toda farmácia acaba tendo isso mesmo, a farmácia humana tem todos esses registros. Na manipulação, o que que a gente tem? A gente tem toda a parte, né, de paramentação. Quando a pessoa, antes de entrar no laboratório, ela tem que colocar a touca, tem que colocar o avental, o propé, a máscara, a luva. Então, é tudo assim, tem cabines, né? São separadas por cabines. Cada ativo é feito numa cabine. Tem cabine de antibiótico, tem a cabine dermatológica. Então, ele tem que ser todo separadinho. Não pode fazer tudo num pedação e todo mundo manipula tudo, né? Não tem como. Então, é isso que a gente tem que tomar todo cuidado, né? Os horários de limpeza são feitos 3 vezes ao dia, né? Então, de manhã antes de entrar, na hora do almoço, na hora que sai todo mundo. Então, é bem, bem criterioso mesmo. Então, tudo que eles veem, né? Então, a parte de documentação também, eles veem isso quando vem aqui visitar a farmácia. Então, é uma série de coisas para poder administrar e para poder cuidar, né, da farmácia. Então, de fato, parece uma cozinha industrial mesmo, é o que eu imagino, né? Cheio de regras aí, vocês têm que cumprir todas as regras, né? Tem pressão negativa, que a porta tem que ficar fechada, não pode. É bem legal, você tem que vir conhecer. Tem muita coisa, muita coisa. E sim, eu queria puxar um assunto que é a entrega. Eu tenho muito receio das medicações elas não estarem armazenadas de uma forma adequada. Todas, na verdade, né? Seja por temperatura, seja porque o cliente deixou lá na portaria cheio daquelas coisas eletromagnéticas que estão entrando em contato ali. A gente tem uma mania de falar de homeopatia, e eu falo de florais quânticos também, né? Que é a nossa realidade aqui, que a gente não pode ter essa. Deixar perto de computador, deixar em cima de micro-ondas. O que vocês diriam sobre medicações convencionais? Você acha que a gente também tem esse tipo de interação e o ideal é evitar? Como que é o ideal do armazenamento e qual é o cuidado nesse transporte para que chegue lá no cliente de uma forma ok, né? Tá. Alguns dos medicamentos, quando eles são fotossensíveis, a gente acaba mandando no frasco escuro também, até por conta dessa questão, né, da luz, da claridade, né? Os que precisam ser. Então, a gente tem esse cuidado. Quando o medicamento vai para o cliente, nossa embalagem, ela por dentro ela é escura também, né? Por fora ela é branca, mas por dentro ela é escura. Então tem esse cuidado também. De geladeira, vai no isopor, né? Com o próprio gelinho. E a gente orienta o paciente, olha, você vai receber o medicamento de geladeira. Então, não pode ficar, tem que ter alguém em casa para receber. Porque geralmente vai ficar lá na portaria, não tem como. Então a gente manda com uns 3, 4 gelinhos, que é o tempo de ser transportado e depois ele pegar lá também. Então, de geladeira, tem que ficar na geladeira. Pode ficar até umas 2, 3 horas fora? Até pode, porque conserva com o gelinho, né? Então tem esse cuidado também de avisar o cliente. Porque se não avisa, o cliente não vai saber também, né? Aí ele vai ficar lá esperando. E a gente pede para não deixar no sol, perto de lugar de muito sol, com muita umidade, né? Tomar esses cuidados, mas assim, só com os fotossensíveis que a gente acaba falando dos vidros mesmo. Aquela pessoa que pega a medicação na farmácia e passeia no carro o dia inteiro, carro fechado a 40 graus, né? Eu já vi bastante isso. Na bolsa, o negócio pegando fogo, e depois a gente chega em casa e oferece para o pet, pode ser que você não tenha o resultado que você está esperando, né? Nem você e nem o veterinário. E os E baús aí o do veterinário motoboy também está inocente, né? Sem saber. E o baú do motoboy também, né? Ele tem que ser adequado para poder transportar esse medicamento também, né? Então tem tudo isso, todo esse cuidado. Então não é qualquer motoboy também, não. Não. É qualquer. Não. Não é qualquer lugar como. que vai. Entendi. Tem alguma coisa diferente no baú? É parecido com, acho que o pessoal da Cidlog falou isso pra gente, não foi, Rê? Como se Tem fosse um um preparo no isopor, baú. né?
Você tem que ter um preparo justamente para isso, né? Por causa de Isso, temperatura, por causa de também não ter contato com outros produtos que estão ali no baú. Então, assim, é isso. um baú Não, o cara diferente não vai mesmo. entregar uma pizza e um remédio, né? Não, não, Então, não tem tá, como. não. Pelo menos o ideal é que Não não. deveria, não deveria isso. É. Não, mas Entendi. olha, a entrega os motoboys da Fórmula Médica, eles são super cuidadosos também. Eu tô aqui, né, falando porque eu sou cliente, gente, também. E aí eu peço para os meus e eles entregam tudo certinho. Eu já fui olhar lá o baú, falei, não quero ver mesmo se é. E aí é tudo certinho e tal. Porque eu sou uma pessoa assim, né? Para eu confiar e indicar, é o que eu falo, né? Não como veterinária só, mas como consumidora, Uhum. né? Eu acho que hoje é isso. A gente tem muitas empresas no mercado, o que é bom, porque gera Sim, gera uma uma competitividade demanda, aí né? positiva, uma demanda, e você tem que se adequar ao mercado cada vez melhor, fazer mais curso, ter uma qualidade boa. Então, é excelente ter competição, sim, mas a gente tem que comparar A com A, né? É o que eu sempre falo, que é justamente isso. Você não pode comparar o A com o Z, né? Então, para a Isso. gente, como consumidor, também é importante a gente ter certeza da empresa que a gente está comprando, daquele produto, ser um produto correto. Então, aí, como veterinária, para a gente indicar uma responsabilidade dupla, né? Porque o cliente vai acabar comprando e fazendo a medicação porque a gente está indicando. Então, eu sempre falo, quando eu assino embaixo, olha, a empresa dá uma rebolada aí para poder assinar embaixo, porque é isso, né? A gente está colocando o nosso nome e Nome. a nossa responsabilidade aí de que, olha, gente, eles fazem tudo certinho, vai lá. E eu acho que é isso também, né? A gente, como profissional, também ajudar as empresas que fazem tudo certinho, tudo correto, a continuar no mercado, né? Porque muitas vezes é isso, a competição é legal, mas às vezes ela é desleal. E quem é um pouco leigo, às vezes acaba ficando fixado apenas em É. preço. E não é isso que né, não é só por isso que a gente tem que classificar uma empresa. E aí as empresas boas que fazem tudo certinho, às vezes começam a sair do mercado. Então, a gente, como consumidor, a gente, como profissional, a gente precisa indicar quem faz tudo certinho e tá aí, né? É isso aí. Todo mundo para uma E boa causa, né? E se a Renata deu um péssimo exemplo dela, né? Falando que ela manda fazer tudo correndo, foi uma má pessoa. Mas tô brincando. Mas assim, Cheguei se a aqui gente não falando. for como a Renata, Ai, meu Deus do céu. qual que é o ideal, assim? Qual que é o ideal do cliente se programar por um tempo saudável de entrega, para ele te ligar, para o veterinário te ligar e entregar, tudo sem correria, na paz do Ah, Senhor, em São oh, Paulo. meu Como que Deus. faz Ai, isso? vou te Não, ó, complicar peraí, agora, hein, Rê? deixa eu me defender aqui. Não é sempre que eu faço isso, tá? E eu não falo para os É meus clientes fazerem isso, não. frequentemente. Nós Não, não, entendemos não. tudo. Não é bem assim, gente. Me expressei errado. Cheguei aqui no calor do No momento, calor da entendeu? emoção. Da emoção. Então, assim, não, gente, tem que pedir com antecedência e tal. Eu quis dizer que, assim, eles fazem, eles também ajudam, mas a gente tem que ajudar eles também, né? Pois é, É. nessa parte que eu quero chegar, assim, como que a Então, gente tem que se programar? ó, a cápsula, ela é mais rápida de ser feita, né? Então, vamos supor, amanhã de manhã chega uma receita, é que aí vamos contar final de semana, mas vamos falar hoje, né? Chegou uma receita de manhã e ele preferiu, o tutor preferiu em cápsula. Então, todos os ativos tendo aqui, porque às vezes a gente não tem que comprar, o fornecedor atrasa um pouco. Então, tendo tudo certinho, eu consigo, vamos supor, se chegar uma receita até meio-dia, entregar que fosse amanhã, entendeu? Em cápsula. O biscoitinho demora um pouquinho mais, 48 horas, porque ele tem que ser moldado, né? Ele é um pouquinho mais demorado, mas uma média de 48 horas, tá? O medicamento que é controlado, uma gabapentina, uma amitriptilina, a gente acaba dando uma prioridade maior, porque sabe que é um medicamento que precisa de uma urgência maior. Então a gente acaba fazendo essas correrias, né? Mas geralmente assim, chegou na parte da tarde, a gente vai jogar pro dia subsequente, porque eu não vou ter tempo hábil de fazer para entregar o exemplo amanhã, entendeu? E aí no final de semana acaba demorando um pouquinho mais, porque a gente trabalha de sábado até uma só, né? E Tá. o laboratório de sábado fica para fazer uma limpeza maior, né? Uma manutenção, então a gente acaba não manipulando todos os O horário sábados. de funcionamento aí, qual que é, esse?
De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e de sábado, das 9h às 13h. Tá, então bastante. É, É um horário longo. É um é, horário longo. é. E não sei se eu posso chamar de invólucro o Hum. negocinho da cápsula. Como que eu chamo? O que? O pote? A cápsula. A cápsula. Cápsula. De, Cápsula. Ah, eu ia falar do invólucro, né? Não sei se ah. essa A é a parte de palavra correta. alumínio? Não, a partezinha da cápsula mesmo. Eu queria saber se vocês têm várias opções do que é. Então, por Ah, exemplo, isso aqui. isso, Tá. celulose. Ah, O tá. que é Entendi. isso e Então, quais as opções que tem? a gente tem essa normal aqui, que ela é de gelatina, né? A gente tem a vegetal, que ela é de clorofila, e tem a de tapioca, que a gente trabalha. E são as principais diferenças? Assim, o que você percebe nos pedidos dos tutores e quais são as principais diferenças? Então, não uso veterinário, a gente não vê muito, vê mais a questão de cor, né? De incolor, alguma coisa. E tem a cápsula entérica também, falando até de cápsula, né? Que ela tem um revestimento, que quando o veterinário pede, ela vai ter uma absorção diferenciada. Mas aí vem pelo veterinário escrito, cápsula entérica, né? Na parte humana, que pede-se mais ou a de clorofila ou de tapioca para pacientes que têm alguma intolerância ou são vegetarianos, veganos. Então, é mais na parte humana que a gente tem essa distinção. No veterinário não tem muito, para ser sincera. Eu nem sabia que tinha cápsula de tapioca. Tem, Legal saber. é. Não Não, sabia. achei super legal, porque eu não imagino que a tapioca vai dar essa liga de formar o formatinho da cápsula, É né? muito legal. A de clorofila, ela é verdinha, não esse verde escuro. Ela é bem transparentinha, mesmo uma clorofila mesmo. Então, ela é todinha de verdinha clara. É bem legal Alguma também. delas, algum desses princípios ou a tapioca, ou a gelatina é contraindicado para alguém? Por exemplo, Não, é dermatopata, então não toma tapioca. não, Ou não, não tem não. nada disso. Não, nada disso. Não tem problema algum. Então é uma Então, escolha total do tutor. Isso, e aí de repente você sabe que o cachorrinho, vamos falar de cachorrinho, tem alguma intolerância, de repente a cor, né? Alérgico ao pigmento, Corante. o corante. Então aí ele pode colocar cápsula de clorofila, cápsula de tapioca, porque às vezes a gente acaba essa de nem conseguindo tapioca é falar. legal. Essa eu É, nunca fiz. Eu vou colocar na minha próxima receita para os meus tá. alérgicos aí. É, Porque a vegetal acaba sendo uma boa opção, né? Quando a gente já fez todos os isso. testes possíveis e imagináveis e ainda o animal não tá assim do jeito que a gente tá. Eu tive uns 2 pacientes, assim, para variar, né? Que eu acabo pegando as curvas de rio. A gente fez o teste e mudou todas as cápsulas de gelatina, trocou de gelatina e pôs vegetal. E, para É. nossa surpresa, realmente era a vírgula que faltava. A gente falou, nossa, será que ele é alérgico à gelatina da cápsula? E É, aí no eu, como corante, né? eu fui pensar nisso porque eu sei que eu não me dou muito bem dependendo do tipo de gelatina da cápsula. Eu descobri isso tomando ômega 3. E aí me dava uma azia, eu ficava assim super mal. E aí eu falei, bom, vou tentar a de alga. E aí quando eu tentei, eu falei, nossa, assim, é vida. Então foi o meu insight de falar, será que os pets também podem ter esse tipo de, Pode. né, de alergia à má digestão? E aí eu fui ver que se a gente começasse a tentar, isso é mais comum do que a gente imagina, é que é difícil você diagnosticar, mas É. é mais uma terapia diagnóstica aí. Mas é interessante saber. A de tapioca, eu adorei saber. E a Vocês vão gente não receber as consegue. minhas receitas agora com tapioca ali. E no dia a dia a gente não consegue oferecer para o cliente, você quer normal, de tapioca, de clorofila, porque acaba sendo, às vezes, assim, uma coisa mais rápida, né? Ele tá com pressa, a gente fecha. Então vem do veterinário, vem do médico mesmo, essa opção. Muito legal. E se esquecemos de te perguntar alguma coisa, a gente está 15 minutinhos para o final da live. Tem alguma coisa que você gostaria de mostrar que a gente esqueceu de te perguntar? Tem Conta aí pra alguns gente. frascos, se vocês quiserem ver também, podemos, né, mostrar, ó, de mousse, de limpeza, para limpar às vezes a patinha, né? E Ah, tem o lencinho umedecido, né, que a gente... Ah, é lenço verdade. umedecido a gente É, não falou, isso é muito é, legal. Esquecemos.
Então, e é muito legal porque, né, o tutor, às vezes, no frio, não tem como ficar lavando a patinha, né, do animalzinho. Então, ele tem dependendo, o clorexidine, que não agride nada, para limpar a patinha, o próprio, né, a boquinha também. Então, a gente vende bastante, né, essa parte. Tem o algodão parafinado, que põe no ouvido também em forma de bolinha. Às vezes, quando vai tomar banho, ele é moldável. Então, pode colocar, né, no conduto auditivo do cachorrinho para poder fazer que não entre a Isso é muito água. legal de falar, né? Porque muita É, gente acha que é o algodão comum que a gente não, coloca no ouvido, e não não é. é, É não um é. algodão especial, né? Um algodão, ele É o até tem. hidrofóbico. É o hidrofóbico, né? Ele, se não me engano, ele é hidrofóbico ou hidrófilo, são dois nomes que estão escritos lá nos pacotes, mas não é qualquer algodão que se usa nas orelhinhas. Então, Não. esse parafinado, ele também não entra e ele garante isso. Aí vamos supor, vem assim escrito, algodão parafinado de 1 centímetro, dependendo do conduto, né, auditivo. Aí a gente faz as bolinhas, e aí o próprio tutor, ou no pet que for dar banho, ele molda, né, que é moldável, para não entrar água. Aí acabou o banho, descarta. A gente pede para não usar, né, 2 vezes, porque fica úmido, e pode até Perfeito. acabar pegando um fungo, tudo. Então, usou, descarta. E os lencinhos umedecidos, vocês são com quais ativos? Ó, geralmente coloca clorexidine, aloe vera, hidroviton, pode colocar um extrato de camomila. Aí Então, fica a critério várias mesmo opções. várias opções. Pode colocar um óleo essencial também, que eu adoro. O lencinho é bem legal. Nossa, acabei, ainda bem que você lembrou, Simone, esqueci de falar. É uma das formas que a gente tem de manipulação, porque a gente também consegue colocar porcentagens diferentes, por exemplo, diferentes, come um S aqui, de clorexidina, por exemplo. Sim, Depende do que, para que é, o que a gente vai usar. Então é legal que a gente consegue manipular também esse lencinho de uso diário, né? E aí colocar todos os extratos, às vezes, né, um depantenol ali, que ajuda também. bastante nos nossos alérgicos atópicos, todos, né, que a gente faz de um tudo para que eles fiquem estáveis. Então, o lencinho ajuda um monte. E também tem o lencinho básico de clorexidina, a gente fala básico, que é a formulação, a porcentagem Isso. normal, né? Que A comum. geralmente é de meio por, a comum, que é de 0,5%, que é para limpar as patinhas. Eu sou a louca do lenço umedecido, quem me conhece sabe que eu passo lenço umedecido em tudo, para tudo, adoro, assim, acho que é uma E forma muito até boa. vou aproveitar a Renata aí, que eu não sou alopata, não mexo com isso, mas tem as cistites recidivantes, principalmente das fêmeas, né? Que Sim, encostam ali a periquitinha, a vagina no chão. É, E aí também se usa muito esses lencinhos, né? Porque o ideal é que a gente evite também o contato ali da bactéria com essa parte da fêmea. Então, limpem ali, né? isso, é E é legal importante. assim também, gente, pensar que, por exemplo, quem me conhece bem, sabe que eu tenho um pouquinho de toque, né? A gente que é da área médica, é difícil a gente não ter toque, porque a gente lida muito com bactéria, com super bactérias, super fungo, super vírus, super tudo. E eles cada vez estão mais resistentes. Então a gente fica um pouco neurótico. E aí, lembrar que os pets estão, assim, na nossa casa hoje em todos os lugares. Então eles dormem com a gente, eles sobem no sofá. E eu não tô aqui falando que eles vão transmitir nada pra gente, né? Mas o lencinho, na hora depois que evacuou, fez o xixizinho ali, é interessante limpar para não ter, não ficar pingando, né? O xixizinho, não deixar no seu travesseiro um restinho de fezes ali, Eu né? gravei um vídeo essa É, semana, o pessoal me eu vi. julgou. Ah, você falou de cocô. Claro que eu falei, você tá pondo cocô na boca, achando que é normal. Enquanto tá na minha calça, todo santo ajuda. A hora que tá na tua boca, não, né? Então, assim, gente, não sei a casa de vocês, mas não deve ser muito diferente. Quem é gateiro, cachorreiro, é tudo igual. Então, nesse frio, eles estão aonde? Em cima da nossa manta. Num dia a manta tá no bumbum deles, no outro virou, né? Tá na nossa boca. Não tem jeito, gente. A menos que você coloque ali bumbum do cachorro, fica só aqui, a minha boca. Não fica. Então aquilo vai virando ao decorrer da semana e pronto. E aí você cai de boca no cocô. E aí as pessoas falam, né? Nossa, mas isso não acontece, gente. Claro que acontece. Não é privilégio da Acontece. minha casa. Não é só o meu cachorro que fica de bumbum sujo, de todo mundo fica. E a urina é a mesma coisa. Então, assim, muita gente julga. Meu namorado não gosta de beijo na boca de cachorro. E ele fala, nossa, ele tá lá, ele lambe as partes dele, né? Lambe o pipi dele lá, depois vai lá e lambe sua boca.
É uma verdade, é uma verdade. Então, o que que a gente pode fazer para amenizar essa história, né? Então, viu que fez xixi, viu que fez cocô, limpa, né? Porque se você gosta de um beijo na boca, dá uma limpada, né? Não tem o que É. fazer, gente. Vamos ser realistas, né? Vamos comprar lencinho, né? Vamos comprar lencinho, né? Tornar isso aí menos cheio de bactéria, né? É, E verdade. aproveitando o ensejo do Leicinho, que rendeu, foi o assunto que Rendeu, rendeu, rendeu. é a gente lembrar que, assim, aí o pessoal geralmente me pergunta, né, quando eu falo, olha, usa lencinho umedecido, ou quando eu vou lá e prescrevo, mesmo quando eu não vou prescrever uma porcentagem de clorexidina mais alta, né, que aí sim tem que ser manipulado, não vai ter para comprar. Mas o pessoal fala, ai, mas eu vou comprar um na farmácia, então, humano, então, por que você está me prescrevendo um? Porque justamente na prescrição do lencinho, além do ativo, a gente consegue colocar esses extratos, a Sim, gente deixa o lencinho muito mais eficaz e muito melhor do que é vendido, né? Existem marcas muito boas, comerciais e tal, mas na manipulação, eu acho que o grande tchan é que a gente consegue deixar muito personalizado, então consegue deixar aquilo para cada paciente o que é importante, né? E o que é preciso. Então, assim como os lencinhos umedecidos, que às vezes são banalizados, né? Falar, não, vou comprar lá na farmácia ou no pet shop, né? Das marcas que já têm. Então, o manipulado, a gente tem esse plus aí de conseguir colocar outros ativos no lencinho e vocês conseguem utilizar com uma maior facilidade, né? E o E, tratamento também acaba decolando mais. e uma coisa, né, sim. que eu sempre acabo batendo muito nessa tecla. Eu adoro o respaldo. Então, assim, eu quero saber que alguém vai respaldar aquilo que eu prescrevi. Se você vai na farmácia e compra um Johnson da vida e vai limpar o seu cachorro e qualquer coisa acontece com ele, piora a dermatite, se coça, tem intoxicação, qualquer coisa. Você liga no laboratório, eles vão ser super fofos com você. Você não vai esquecer nunca mais. Que eles vão falar, mas qual parte da embalagem você leu que é para usar em pet? A resposta é não, não li, eu que inventei isso. Não tenho o que falar, eles não têm que te respaldar e eles não vão. Então, essa é uma questão. Quando a gente compra algo para animal, prescrito por veterinário, que foi ali desenvolvido para animais, você tem um respaldo técnico. Então, você pode ligar para alguém e falar: olha, aconteceu isso, você pode Sim, me ajudar? E sim, você vai ter uma ajuda, né? é. Então, isso é para tudo, gente. Essa história de usar Johnson em cachorro vai da BO. Porque ele não é um bebê, pode ser o seu bebê, mas ele não é um bebê, ele tem a espécie dele que precisa ser respeitada, né? Isso é sempre legal de lembrar. E tanto é que os ativos que a gente usa em humano, não, a gente acaba não usando, né, em veterinários. Sim. Tem O pH é formulações muito diferente, né? diferentes, né? Então, Sim. vale lembrar que é o que a Renata falou. A manipulação é muito personalizada, é muito legal. Você vai fazer 40 dias de tratamento, você vai comprar 40 cápsulas, acabou ali, acabou, não vai ficar sobrando. Então, é muito legal Sim. mesmo, personalizado, né? Vale É sempre lembrar interessante você isso. também. É legal você ter falado isso, Simone, que eu também esqueci. Eu já tô meio esquecida, né? Também. Que é isso, às vezes a gente compra um tratamento, vou prescrever um tratamento de uma medicação comercial. Aí você não tem exatamente a quantidade de medicamento que você precisa. Aí, às vezes, você tem que comprar mais caixinhas. E aí, essa Sim, medicação, o tratamento acabou. E aí você fica, às vezes, com metade de uma caixinha ali, que não vai ser utilizada de novo, e esse medicamento vai vencer. E aí você vai ter que descartar essa medicação. Muita gente não se preocupa com o descarte de medicamentos, então acaba indo no lixo comum e a gente vai contaminando o nosso ambiente, né? Os nossos aterros e tal. sim, Então, importante falar disso, né? Também, não só de vocês se preocuparem com o descarte, né? Quem está assistindo, aproveitar que deixa o descarte das medicações sejam feitas da maneira correta, e várias farmácias já têm ali para você levar a sua medicação que sobrou para poder ter o descarte correto, mas a manipulação tem isso, né? Você vai receber exatamente o seu tratamento. Então, é. às vezes a gente até pede umas 3 cápsulas a mais, porque vai que dá, perde, Não cuspiu come, e não sei né? o quê. Mas a quantidade é muito pequenininha, né? Que vai se sobrar é Sobrar. muito pequeno, e porque a gente perde assim esse
essa Essa folga margem, por né? causa, essa margem por causa disso, porque muitas vezes o animal, depende do temperamento e tal, vai cuspir e aí você vai perder aquela cápsula. Então, o legal também é isso, personalizar a quantidade de medicação que você vai ter na sua casa depois. Você não vai ficar cheio de medicamento lá que você não vai usar para nada, né? Sim. Então, a manipulação, ela, desde que bem feita, né, e com todo esse respaldo técnico e tudo certinho, ela funciona muito bem, né? E você tem uma série de benefícios aí. Então, é algo que a gente indica bastante. Perfeito. Eu vou abrir aqui as perguntas, gente, para vamos ver se alguém tem perguntas aqui. Reativei, fiquem à vontade para falar. E se tem mais alguma coisa que você acha que a gente comeu bola aí, não te perguntamos, Ah, eu acho que falamos de tudo, viu? Mas se alguém também falamos de ficar com tudo. alguma dúvida, né? No nosso Instagram tem o telefone também. Vocês têm o meu particular, pode, se alguém ficar com dúvida, me mandar mensagem também. Então, Ficamos aqui à Instagram, disposição. Fórmula Médica Vet, Beth, né? isso. E E site, sim. tem, ó, o site tem bastante coisa. Até no Instagram mesmo tem o que a gente falou dos sabores, tem os potinhos, todos lá. Tá muito bacana de se ver. E tem também o site que é www.formulamedica.com.br. Aí lá eles se dividem, né, em humano e veterinário. Tem vários trabalhos também, bem legal. Perfeito. E outra coisa, assim, Hum. veterinários que querem sua visita, que querem conhecer, tem o seu telefone, claro, que a gente pode passar, e tem também por meio da farmácia, mas como que a gente pode, por onde ele começa? Então, ele pode mandar um WhatsApp aqui para a farmácia, né? Eu vou falar o telefone: 996565500. Aí eles falam, olha, eu quero Cinco 5500. zero zero. Tô colocando aqui, Isso, gente, tá. vou fixar aqui nos comentários. Aí eles podem falar, né, com as meninas do atendimento, falar, olha, eu queria receber uma visita, né, do representante da Fórmula Médica. Aí elas pedem o telefone e a gente faz o contato. Aí eu entro em contato para a gente poder ver dia, o local, tudo isso. Combinadíssimo. Bom, meninas, vou agradecer vocês, vou agradecer a Obrigada. Simone por estar aqui com a gente, né? Por ter topado mais essa aí conosco. E alguém me corrigiu, a Ana é 99226, é isso? Nossa. Ai, 96265500. desculpa, Corrigi o então eu falei telefone. errado. É o nervoso, gente. Não sei nem se você que falou, eu que escrevi, ó, gente, É, ah, o tá. certo é esse aí, ó, 996265500, tá? 500. E então eu vou até anotar aqui também, porque eu vou salvar a live, eu coloco lá na legenda também Tá, pro pessoal, tá? Eu tá vou deixar bom. essa live salva. Rê, muito obrigada por estar aí Eu nas que nossas lives, agradeço. correria Obrigada, toda meninas. quinta. Vou deixar Obrigada, salva Simone. aqui. De nada, Eu queria obrigada a vocês. agradecer você mais uma vez, né? A Ju já deve ter falado no meio da live, mas obrigada pela parceria, né? A Fórmula Médica que a gente comentou é uma empresa que a gente conhece, acredita, eles são super do bem e também estão com a gente no nosso webinar como patrocinadores. É, Então, gente, para os veterinários que estão assistindo, estudantes de medicina veterinária, as inscrições estão abertas. O link está na bio da página viu? do Instagram da Qualivetes. Então, não percam, tá chegando, vai ser dia 15 e 16 de outubro. Aproveita lá que ainda tem vaga. Então, corre lá para fazer sua inscrição. A Fórmula Médica também vai estar lá com a gente no dia. E eu gostaria muito de agradecer a todos que estão sempre aí, participando conosco. E a gente consegue levar informação de qualidade, né, para todo mundo, para os médicos, estudantes e para os leigos, para os nossos É, tutores, que não estão a tão gente leigos assim. que vai Esse aprendendo foi o cada dia exemplo, mais, né? com É, certeza. Que bom. Então, É. obrigada, meninas. Obrigada, viu? Beijos, boa noite. Muito obrigada obrigada, mais boa uma noite. vez. Beijo, gente. Live Beijos, tá? salva, tá? Tchau, Beijos. tchau. Tchau, tchau.